Quero repartir com você a palavra que Deus tem gerado no meu coração para esse tempo. Queria que você construísse comigo algumas coisas sobre o projeto de Deus. Imagina que você esteja querendo construir uma casa. O que você faz? Faz um projeto, talvez, né? Tem gente que não gosta de projeto, né? Mas depois você faz um projeto lá, e aí você discute lá as situações, e aí você começa pela fundação. Se a fundação der errado, imagina que você levante, presta atenção, porque é importante que você construa isso junto comigo nessa manhã. Imagina que você levante uma coluna no lugar errado. Você levantou uma coluna no lugar errado. Fez lá as colunas, fez o vigamento embaixo, levantou colunas, mas uma coluna ficou 2 metros fora do lugar dela. Ninguém sabe, a coluna fica escondida, mas aquele quarto que você tinha planejado vai ficar diferente. Aquela parede que ia passar não é mais ali. O que você tinha planejado deu errado, só você sabe. Uma vez eu fui visitar uma pessoa, deixa eu te contar um negócio muito interessante. Fui visitar uma pessoa e foi um dos condomínios mais chiques que eu já fui. Sabe aqueles condomínios chique, que você nem vê o porteiro, que o porteiro fala com você pela câmerazinha e tal, chiquerésimo negócio. Eu cheguei lá e tal, e fui. E aí, passando pelo condomínio, quadra de tênis, parque aquático, não sei o quê. Eu falei, Jesus, o negócio aqui é chique. E só casão, casa bonita e tal. Ó, você vai na rua tal, condomínio grande. Aí cheguei lá, a casa linda, maravilhosa. Aí conversamos e tal. E eu falei assim, poxa, parabéns pela sua casa, que casa linda que você tem. Que bom gosto, né? Que coisa bonita. E aí o dono da casa falou assim, você gostou? Eu falei, gostei. Pois é, mas você sabia que, tá vendo aquele vidro ali, ó, aquela parte, tá torta. Aí eu olhei e falei, tá torta? Ele falou, tá. Sabe por quê? Quando eu fui fazer, o pedreiro foi, e ele começou a me contar a história do início da casa, e eu não tinha visto que estava torta. Para mim estava tudo maravilhoso, mas ele sabia que estava torta. E era uma coisa que incomodava tanto ele, que ele tinha que falar. Eu falei com ele assim, mas deixa eu te falar um negócio, eu não precisava saber. Ele falou, pois é, cara, você não é a primeira pessoa que fala isso comigo, mas eu não consigo, parece que eu estou enganando as pessoas. Quando a pessoa elogia minha casa, eu tenho que mostrar o defeito, porque parece que eu estou enganando. Forte, né? Você sabe que está errado, eu também sei. A questão é, aonde que errou? Errou no início. Como é que faz para consertar o que está errado no início? Quebra, faz de novo. Ou então, fica a vida toda dizendo, é muito lindo, mas está errado. É muito bonito, mas deu errado. Estou querendo dizer isso para você, porque Deus recomeçou com o povo muitas vezes, querido. Deus recomeçou com a humanidade algumas vezes, e não foi porque ele errou, foi porque o pedreiro errou, o engenheiro estava com o projeto certo, mas na execução da obra, nós, pedreiros, resolvemos arredar um pouquinho a coluna para cá, a viga para lá, dar um jeitinho aqui e acolá. E sabe o que isso acontece? Isso acontece por influência. Tem pessoas que percebem que, eu estou querendo dizer para você o seguinte, olha, eu quero te dar um ensino sobre isso. Por que você está insistindo nisso, bispo? Porque a forma que você recebe o ensino é diferente da forma que você recebe uma palavra religiosa. Então, estou querendo mudar a sua mente. Prepare para ter o ensino. Se você estiver fazendo alguma coisa, vão ter pessoas na sua vida, seja o que for, que vão exercer influência sobre você. Alguns, influência muito fortes. Outros, influência mais fraca. Mas o que determina o tamanho da influência? Não é o poder da pessoa, é você.
Uma vez alguém me ligou e disse para mim assim: estou muito triste, isso tem alguns anos atrás, uns 10 anos atrás. Estou muito triste e tal, uma pastora. Fulana me ligou aqui, não, alguém me ligou aqui e disse para mim que eu não sou pastora, que eu não tenho chamado, que tal, eu estou arrasada, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei, tá, posso saber quem que te falou isso? Pode. Quem me falou isso foi a fulana. Eu falei, vamos fazer um exercício de mente aqui. Quem é a fulana? A fulana, Paulo, a fulana que é missionária. Eu falei, boa, a fulana é missionária, tem uma autoridade, né, missionária. Quantas missões a fulana fez? Eu não sei. Deixa eu te falar, nenhuma. Quantas pessoas você conhece que a fulana levou para a igreja, aceitou Jesus e se tornou alguma coisa em Deus? Eu não sei, Paulo. Eu sei, nenhuma. Quantos cultos a fulana dirige? E eu comecei a fazer vários questionamentos. Então deixa eu te falar, eu vou te fazer a pergunta de novo. Quem é a fulana? Para ter esse poder sobre a sua vida. Que resultado ela tem, que autoridade ela tem para dizer para você o que você é, o que você deixa de ser. É verdade. Então, percebe que tem muito mais a ver comigo do que com a pessoa. Pessoas vão falar o que quiserem. Agora, eu só escuto aquilo que eu quero. Quem define o que escuta sou eu. E isso define a minha vida. Por que eu estou falando isso para você? Porque o domínio da igreja do Senhor Jesus, o domínio que o inferno quer trazer sobre a igreja é na mente. É aqui, ó. E você precisa ter o capacete da salvação todos os dias. E aí eu estava falando para você que Deus ele recomeça com a gente. Para recomeçar tem que ter humildade. Tem que falar, opa, deixa eu ver onde que eu comecei essa coluna errada. E não é largar de mão, é consertar, é acertar. Abra sua Bíblia aí, Números capítulo 11. Vamos ler um pouquinho aí a palavra de Deus. Números capítulo 11. O que o povo de Deus era dos egípcios, querido? O que eles eram? Fala para mim aí. Escravos. Ponto. Olha Números capítulo 11, versículo 1. Queixou-se o povo de sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira, e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Fala comigo assim, populacho, repete comigo, populacho teve saudades. Guarda isso aí no seu coração. Das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel, fala comigo, filhos de Israel, tornaram a chorar e também disseram, quem nos dará a carne a comer? Lembrando dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Só até aí. Ó, o povo saiu do Egito, era escravo no Egito, escravo. Agora eles estão no meio do deserto e agora tem um populacho no meio deles. O que é esse populacho? São estrangeiros que na saída do Egito vieram juntos. Opa, deixa eu aproveitar, parece que o negócio é bom aqui, deixa eu ir junto. Só que o coração do populacho nunca está em Deus. O coração do estrangeiro sempre está nas coisas que ficou para trás. E agora esses estrangeiros começaram a influenciar o povo de Deus. Rapaz, lá a gente tinha carne, rapaz.
Rapaz, lá era bom. Rapaz, lá tinha alhos, cebola, melões. E isso entra no coração do povo de Deus. Querido, que lição que Deus deixou para a gente. Quantos de nós emprestamos o nosso ouvido aos populachos da vida? Quantos de nós? Quantos de nós sentamos numa mesa depois do culto de domingo e tudo que se ouve é populacho? Estou te falando com toda clareza. Quantos de nós, depois de um final de semana na presença do Senhor, de poder de Deus, nos emprestamos a populachos? E eu tive essa experiência na minha vida, na real, na pele. Quando eu me formei no curso técnico, eu falei com Deus assim, eu não queria trabalhar na área, mas eu tinha me destacado de 44 alunos, eu estava entre os 4 primeiros alunos, e aí eu falei com Deus assim, eu só vou trabalhar na área se for para trabalhar no turno, de 6 horas, que era maravilhoso, no setor tal, e para ganhar no mínimo tanto. Já tinha começado minha faculdade, já estava indo para outra área, e aí de repente chega um telegrama na minha casa. Os mais jovens nem sabem o que é isso, né? Chega um telegrama na minha casa e fala assim, comparecer à diretoria da Fundação CSN com urgência. Aí a sala lá, o horário lá e tal, e eu fui lá, cheguei lá, Paulo, você foi selecionado aqui, nós fizemos uma seleção do pessoal que se formou, e nós queremos te oferecer uma vaga. Eu pensei comigo, tem as minhas condições. E aí a pessoa falou assim, só tem um problema, é no turno, era o que eu queria, para ele era um problema, para mim era a solução. Eu falei, ok, e o setor é o setor tal. Era o setor que eu queria. Eu falei, ok, você quer para ganhar tanto? Joia, quero. Eu estava no lugar que eu pedia a Deus, do jeito que eu pedia a Deus, trabalhando na hora que eu pedia a Deus. Tudo o que eu pedia a Deus tinha acontecido. Mas 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 meses, o populacho me absorveu. O pessoal que trabalhava naquele setor que eu amava, não gostava do setor, e começou, isso aqui é uma droga, Deus, isso aqui é um inferno, a gente não aguenta isso aqui, a gente ganha pouco, o horário é horrível. Para mim era tudo maravilhoso, mas para eles era horrível, e eu comecei a me contaminar com isso. Passou um tempo, 1 ano e pouco, eu comecei a reclamar junto com eles, murmurar junto com eles. Passou um tempo, me chamam na diretoria e falam assim, aqui nós vamos mudar você de setor. A gente precisa de um funcionário em tal setor, você vai trabalhar, a partir de amanhã o seu plantão é em tal setor. Querido, pensa no inferno. Para mim era o pior lugar da terra. E eu me lembro de eu ficar 3 meses nesse setor, e eu chorava todos os dias desses 3 meses. Quando eu entrava no elevador, era o 3º andar, quando eu entrava no elevador e apertava o 3, a lágrima rolava. Sabe por que eu chorava? Porque Deus falava para mim assim, eu te dei o melhor, mas você desprezou. Deus falou comigo todos os dias dos 3 meses que eu passei lá. Eu te dei o melhor, mas você desprezou. E era tão forte que eu não conseguia pedir perdão para Deus. Então eu só ouvia e a lágrima rolava. Eu só ouvia e a lágrima rolava. Até o dia que eu comecei a pedir perdão. Deus me perdoa, eu errei contra o Senhor. O Senhor me deu o melhor, mas eu me contaminei. E aí depois, quando isso trouxe paz no meu coração, eu cheguei num plantão para trabalhar. O supervisor me chamou e falou, você pode voltar para o seu setor de origem que nós mudamos aqui as coisas. Querido, a gente precisa aprender com a Bíblia. Por que você está falando isso, bispo? Porque a gente está muito influenciado por aquilo que a gente tem ouvido. A gente tem ouvido, a gente chega a pessoas e fala assim, eu não gosto dessa cadeira aqui. Aí você fala, por que você não gosta dessa cadeira? Não, porque eu não gosto. Todo mundo fala que é ruim. Mas você já sentou nessa cadeira? Você já experimentou essa cadeira? Você ficou 1 semana com ela? Não, mas todo mundo não é você. Olha para o seu irmão e fala com ele assim, você é exclusivo para Deus. É a Bíblia que diz, povo exclusivo. E aí eu vejo isso acontecer com as pessoas sobre
homens e mulheres de Deus. Esse dia eu falei com uma pessoa, a pessoa falou para mim assim: você viu o evento que teve lá na igreja tal, uma igreja grande aí? Eu falei: eu vi. Você viu que o pastor nem deixou a mulher dele falar? A mulher ficou muda o tempo todo do lado dele. Aí eu perguntei para ele assim: você sabe por que o pastor não deixou a mulher falar? Falei: não, eu não sei, mas não deixou. O negócio não deixou. Eu falei: pois é, querido. Você sabe que a esposa dele está doente há 8 meses? Você sabe que tem 8 meses que ele abriu mão de todas as funções da igreja, inclusive do salário, para ficar em casa cuidando da mulher dele? Você sabia disso? Você sabia que tem mais de um ano que nem pregar ele prega, porque ele não deixa a mulher sozinha? Você sabia disso? Não. Eu falei: pois é. Aí o cara faz um esforço tremendo de ir no culto, de levar a esposa no culto, para alguém, para um populacho, dizer: que absurdo. E a gente vai ouvindo, e vai se contaminando. Nesse tempo da igreja, não cabe isso. Se você quiser viver assim, não vai dar. Segunda parte desse estudo de hoje, eu quero falar com você sobre o verso 24. Olha aí, do mesmo capítulo. Moisés vai, ora o fogo. Olha só, rapidinho. A reclamação foi tão grande que Deus cirou e pôs fogo em volta do arraial, só para eles sentirem um pouquinho do calor. Tem gente sentindo calor aí, ó, por murmuração. É Deus permitir, só para você sentir um pouquinho como é que é. E aí Moisés ora, o líder ora, e aí Deus faz cessar. Mas Moisés vira para Deus e fala assim: está pesado demais, Deus, não estou aguentando mais não. Esse povo é difícil demais. Aí o que fala aí, ó, verso 24, de Números 11. Saiu, pois, Moisés, e referiu ao povo as palavras do Senhor. E ajuntou 70 homens como anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, um que se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o espírito, portanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizaram no arraial. Então correu o moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizaram no arraial. Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbo-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Só até aí. Moisés fala assim: está difícil demais. Deus falou para ele: então eu vou separar 70 homens para aliviar. O que eu quero que você entenda disso? A palavra de Deus fala que o espírito que estava sobre Moisés repousou sobre eles. Querido, deixa eu te falar um negócio. Não tem nada em nós, nada. É o que Deus coloca sobre nós é que vale alguma coisa. Em nós não vale nada. Eu preciso dizer isso para você. Eu tenho experimentado uma fase do meu ministério onde cada dia mais eu tenho certeza, isso não é um jargão, não é uma forma de me mostrar humilde. Quem me conhece sabe que eu não sou essa humildade toda. Quem anda comigo sabe, eu não preciso fingir para ninguém. Humildade para mim é um exercício. Eu não tenho problema nenhum de falar isso para você. Eu tenho que fazer exercício para tentar ser um pouquinho humilde. Então não tem nada a ver com que eu quero parecer alguma coisa. Não, eu quero parecer grande. A minha carne quer que eu pareça grande. Mas cada dia que passa, eu tenho acreditado e entendido em Deus que eu não sou nada. E parece que quando eu acho que o buraco acabou, ele é mais embaixo. Quando eu acho que eu cheguei no fundo, tem mais um tanto para baixo ainda. Mas por outro lado,
eu tenho visto que a palavra de Deus, que sai da minha boca, quando eu permito que Ele fala, ela é grande demais. A palavra dele é grande, não sou eu que sou grande. O que Ele tem para fazer, o Espírito dele agindo em nós é grande, não nós. Se você for ver Moisés era melancólico. Moisés falou que tinha língua pesada. Moisés não queria libertar o povo. Moisés era um assassino. Que isso, pastor? Está na Bíblia. Deus não esconde nada da gente não, querido. Está na palavra. Mas ele tinha um coração entregue a Deus. E aí Deus repousou sobre o Espírito. E Deus não pegou isso é muito forte. Deus não pegou um outro Espírito e repousou sobre os 70. O mesmo Espírito que estava sobre Moisés. Mas é o Espírito de Deus, por isso que é o mesmo Espírito. Mas é a atuação, é a unção. A palavra de Deus fala que o Espírito de Elias, a unção de Elias estava sobre João Batista. E agora a unção de João Batista, o Espírito de João Batista vai vir sobre a terra. Essa última unção. Então, é a mesma unção que alguém carrega. Eu preciso entender isso, querido. O mundo já entendeu. Os ímpios já entenderam. E a igreja não entende. A igreja não está entendendo que, sim, eu preciso reconhecer que na vida de alguém tem uma unção. Que eu não tenho. Que eu não tenho. E que eu gostaria de ter. Domingo eu estava aqui pregando. Estava aqui pregando nesse púlpito. E eu falei com Deus, Deus, eu preciso terminar o culto. Deixa eu te falar um negócio, o culto não termina à tarde porque eu quero não, querido. Se tem um cara chato, sou eu. Eu falei, Deus, o povo precisa ir embora. Aqui, presença de Deus tomando esse lugar. E o Espírito perguntou para mim assim, você quer agradar quem? A quem você quer agradar? Só que não é esse o ponto mais forte. O ponto mais forte é que no final de tudo, Deus me transportou, o meu espírito, eu não sei, eu estou tentando fazer essa conta a semana toda, mas eu não consegui fazer essa conta ainda, mas há mais ou menos uns 20 anos atrás, quando eu estava numa conferência, sentado igual você está sentado, uma conferência enorme, eu era jovem, solteiro, nem namorava a pastora Carla, nem pensava em casar, eu estava sentado e tinha um homem pregando aqui. E quando aquele homem pregou, aquele homem não fez atos de fé, não fez atos proféticos, aquele homem não fez, ele pregou a palavra. Mas a palavra que aquele homem pregou, entrou no meu coração de forma tão poderosa, que as minhas pernas falharam. E a rapaziada estava do meu lado e falava, vamos embora Paulo, vamos embora, quando acabou. E eu não tinha perna para levantar. Eu tentava forçar a perna para levantar e a perna não respondia. E eu não estava chorando, eu não estava falando em línguas, eu estava cheio da palavra. E eu falei com Deus, no meu espírito, Deus, eu quero ter a unção da palavra que está sobre esse homem. E no domingo, Deus falou comigo, me levou lá atrás, há 20 anos atrás, nesse mesmo auditório, e disse para mim, você lembra do que você me pediu? Que ele não tem nada a ver com a gente. Tem a ver em você reconhecer a unção que está sobre o outro. A unção que está sobre o outro pode repousar sobre você. Ah não, mas aqui sou eu e Deus, aqui é vertical. Que se fosse para ser vertical, você estava na glória. Você já era anjo há muito tempo. Aliás, você devia ser um querubim que fica mais perto lá do trono. Porque aí pode até ser que seja. Mas aqui na terra, tem muitas camadas para você chegar lá. Tem muitas camadas para a gente aprender. Se fosse para ser assim, o povo saía do deserto e ia direto para Canaã. Não ficava 40 anos no deserto. 40 anos no deserto fala de muitas camadas para não ser rompidas, para você chegar onde Deus te quer. Precisa aprender isso. Aí precisa ter humildade. A igreja tem a resposta para tudo. Deixa eu te falar, o que você está passando hoje, a sua dificuldade hoje, tem resposta no corpo de Cristo. Eu não sei aonde está, mas tem. Tem, querido. Tem um abraço, tem o dinheiro, tem a porta de emprego,
tem um conselho. Essa semana eu estava com um pastor amigo meu, 1h30 no telefone, nos aconselhando. Não é meu discipulador, não é meu líder, é meu amigo, um grande homem. E a gente se aconselhando. Pois é, Paulo, nessa área eu faço isso, o que você faz naquela? Tem gente que sabe mais do que eu, tem muita gente que sabe mais do que eu, mas tem gente que sabe mais do que você também, querido, que tem mais unção do que você. Agora, se você não consegue ouvir, jovem, o seu pai e a sua mãe, você vai ouvir quem? Ovelha, se você não consegue ouvir o seu pastor, você vai ouvir quem? Quem que você vai ouvir? Aprende a ouvir, aprende a reconhecer a mesma unção que estava sobre aqueles homens, veio sobre os 70, e o mais interessante, só naquele momento. Deixa eu te falar um negócio, tem coisas que Deus vai te usar só para aquela hora, aceita, deixa Deus usar você naquele momento. Deus me usou uma vez para cura, mas eu não tenho dom de cura, pode ser, era você que estava ali, Deus te usou, mas pergunta para Deus, é comigo ou não? Tinha 2 homens dentro da tribo, que foram cheios do Espírito Santo de Deus, por que eles foram cheios e eles eram escolhidos e os outros não eram? Porque ali, no meu entendimento, porque ali Deus encontrou um coração ávido por servir a Ele. É Deus que faz, não sou eu. É Deus que escolhe. Lembra da unção de Davi lá, como é que foi? É esse? Não, você vê o lado de fora, eu vejo o coração. Vira a página da sua Bíblia aí, vai para o capítulo 12. É tudo um episódio só. Verso 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher coxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Então o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Midian, vós 3, sai da tenda da congregação, e saíram eles 3. Então o Senhor desceu uma coluna na nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouve agora as minhas palavras, e entre vós a profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. A boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés. E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Midian, e eis que ela estava leprosa. Só até aí. Olha o que está acontecendo aqui. Moisés tira uma mulher cuxita para se casar, para estar com ela, e aí esse casal diz, mas está errado, não pode. E aí qual que é a segunda, presta atenção, qual que é a segunda decisão do casal? Não tem outros profetas no nosso meio, não? É só ele que fala? É só ele que tem a revelação agora? Ele é o sabichão de tudo. Deus retira eles e fala, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Existe profeta, existe pessoas que têm sonho, eu me revelo às pessoas, mas com Moisés eu falo boca a boca. Uau! Como que vocês ousam falar contra o meu servo? De novo, deixa eu voltar um pouquinho. Quem é Moisés, querido? Quem é Moisés? O assassino. Matou o egípcio. Quem é Moisés? Um homem de língua dura. Essa era a história de Moisés. Esse era o passado de Moisés. Mas quem é Moisés agora nesse texto que a gente acabou de ler? Um homem mais manso da terra. Não foi Moisés que foi reclamar. Não foi Moisés que foi diante de Deus e falou, está vendo, Deus?
Está vendo? Olha o que estão falando de mim, Senhor. Está vendo, Deus? Não, Moisés ficou quieto. Moisés ficou manso. Mas Deus tomou as dores de Moisés e falou: aqui não. Falar do meu servo vocês não vão falar. Querido, imagina a gente ter esse nível de intimidade com Deus. Da gente não ter que se defender diante dos homens. Deus nos defender. Deus fala: não, com o meu servo você não vai tocar não. Agora, deixa eu te falar um negócio. E a gente no lugar de Arão e Miriam? Irmã de Moisés. E no lugar deles? A gente fala? A gente aponta? A gente acusa? Deixa eu te falar. Eu até coloquei essa frase que Deus me deu. Eu postei essa frase. A pior coisa que você pode fazer com seu filho é julgá-lo sem ouvi-lo. A pior coisa que você pode fazer com seu filho. Toda vez que a gente julga um filho sem ouvir, a gente está menosprezando ele. A gente está destruindo a autoestima dele. Pode ser que o que ele fale com você não seja a justificativa correta, e aí você vai corrigi-lo, mas não o julgue antes de ouvi-lo. Agora deixa eu te falar uma coisa para você. Julgar o seu líder, o seu pai, é muito pior. Porque é juízo rápido. É juízo imediato. Muitas pessoas falam de Noé, que Noé se embriagou, que Noé não sei o quê. Esse é um outro papo. Mas quem que foi amaldiçoado? Foi o filho. Foi o filho. Não toque em autoridade, querido. Ah, você está falando isso porque tem alguém falando mal do Senhor? Não, querido, fique em paz. Até tem, mas fazer o quê? Quero ser manso como Moisés. Até parece, né? Mas vamos lá. É porque a gente toca na vida das pessoas, querido. A gente toca na vida dos governos, dos patrões, dos chefes. São autoridade. Do pai e da mãe, são autoridade. Cuidado com isso. Tem gente debaixo do juízo de Deus há anos, porque não consegue se submeter à autoridade. Não consegue reconhecer, não consegue aceitar. É uma briga, deixa eu te falar, isso é uma artimanha do inferno. Essa coisa de democracia no reino não é verdade, querido. Não é verdade. Reino é reino. Reino é reino. Quem que foi o rei que assumiu no lugar da rainha Elizabeth? Não, teve eleição, gente. Foi o que a maioria decidiu. Vocês não viram, não? Teve uma eleição lá, ao pessoal. Foi assim? Não, querido, porque é reino. É reino. É quem está lá e acabou. É assim que funciona. É quem o Senhor estabelece no reino dele. É quem o Senhor permite. Vocês já ouviram, eu não vou entrar nos nomes aqui porque eu nem posso, mas vocês já ouviram o testemunho da pastora Valnice Milhomens sobre os últimos 15 anos do Brasil? Procura na internet lá. Você vai ouvir ela dizer o seguinte: Deus falou comigo que ia ser assim. E eu fui lá e orei, mesmo não gostando. Porque Deus falou que seria e ponto. É reino. Acabou. Ah, mas eu não concordo, problema seu. Ah, mas eu não gosto assim. Vou dar uma frase que eu faço lá em casa: come menos. Não gostou? Come menos. Não tem problema. Não vai se mudar as coisas porque eu não gosto, querido. O reino não vai mudar, Deus não vai mudar porque eu estou com pirracinha. E deixa eu te falar: ah, mas é Deus. Não, Deus coloca pessoas. Deu o exemplo de Elias, depois deu o exemplo de João Batista. João Batista no deserto, horas e horas de caminhada para lá ouvir ele, debaixo de sol quente. Ele vira e fala: raça de víboras. Nem no ar-condicionado, se eu te chamar de raça de víboras, você volta, querido. Sim ou não? Ah, mas era João Batista. Não, era um homem cheio do Espírito Santo.
Mas João Batista você reconhece? Aqui na igreja eu ouvi uma pessoa dizer para mim assim uma vez: eu acho que Pedro não era, não, Paulo, eu acho que Paulo não era isso tudo que a Bíblia diz, não. Falei, uau, gente, eu acho que não era, não. Eu tenho dificuldade com Paulo. Tanta gente tem dificuldade na vida, eu tenho que ver com o apóstolo Paulo, querido. Deixa o cara quieto lá. Mas é o nível da nossa arrogância, querido. É o nível do nosso orgulho. E eu tenho para mim, tenho estudado sobre isso, tenho achado respaldo na literatura sobre isso. Para mim, a fonte de todo pecado é o orgulho. É o orgulho. Cuidado para você não achar que você é mais do que você acha que você pode ser até em Deus. Miriam ficou leprosa, diz o texto aí. Depois a gente vê Arão pedindo para Moisés orar, e aí Moisés clama a Deus e Deus tem misericórdia dela. Pedindo a Deus. Essa semana o bispo José Elias me mandou uma mensagem: Paulo, conversei com fulano de tal, assuntos pastorais, né? E orei aqui, acho que você devia orar aí também. O assunto envolve eu e você. Vamos pedir perdão a Deus sobre isso? Humildade, querido. Humildade. Para que ficar preso? A gente erra. Eu erro, você erra, todos nós erramos. Para que ficar preso? Pede para o seu líder orar. Confessa para o seu líder. Confessa as coisas terríveis que você disse, que você pensou. Confessa para o seu líder de célula. Se você acha que ele não tem capacidade de ouvir, chama a gente para participar da conversa. Aí 2 são curados ao invés de um só. Querido, pessoas que confessam as suas mazelas são felizes. São curadas, a lepra vai embora. E a lepra é algo que te afasta da presença do Senhor e da presença das pessoas. Deus ouviu a oração de Moisés e determinou que a curaria. Mas qual foi a condição para ela ser curada? 7 dias sem sair da tenda. Fica aí, quietinha. Querida, a gente dá direção para as pessoas para elas serem curadas e elas não fazem. Quer que eu te dê um exemplo? Quem foi no médico esse ano, não precisa levantar a mão não, só para você pensar, e o médico mandou você fazer alguma coisa que você não fez até hoje. Te passou um exame, você até hoje não fez o exame. Mandou você tomar mais água e você não toma. Mandou você fazer exercício e você não faz. Quantos de nós, querido? Quantos? Sabe por quê? Não, pastor, é porque eu não tenho tempo. Não, pastor, é porque eu não tenho dinheiro. Não é nada disso não, querido. Não é nada disso não, não é nada disso. Larga de ser mentiroso. É porque você não acredita no médico. Porque você acha que você é mais do que um médico. Ele estudou 10 anos da vida dele, mas você sabe mais que ele. Não vou falar o nome da pessoa da minha família não, mas eu tenho uma pessoa da minha família que fala assim: quem conhece o meu corpo sou eu. Que maravilhoso. Devia cuidar melhor dele, né? Porque está bem ruinzinho, né? Já que conhece tanto. Né? Não é isso não. Eu sinto que eu não devo tomar esse remédio. A não ser que seja o Espírito Santo de Deus te falando, querido. Você é orgulhoso e rebelde. Desobediente. Então não vai no médico. Eu não gosto de ir no médico. Se eu estiver aqui, eu tenho que obedecer. Não sou exemplo para você nisso não. Mas o que ele manda, até para minha cachorra, o que manda fazer eu faço. Foi ele que estudou, não fui eu. Ele tem autoridade, não eu. Amém ou não amém, querido? Você está ali, você quer ser crente de verdade ou quer ser crente só assim, naquilo que você acha que é legal? Culto de domingo que vem tem culto, tá? Pode voltar. Fica triste em casa não. Quais são as lições preciosas para a gente caminhar para terminar o nosso estudo? Lições desse episódio. Não devemos ter inveja de uma autoridade.
Não queira o que não é seu. Não tem inveja, é desejar o que Deus deu para aquela pessoa. E deixa eu te falar, inveja é o pecado menos confessado dentro da igreja. E por ser o pecado menos confessado, é o que mais domina. Entendeu? A gente precisa confessar. Inveja é desejar o que é do outro. Eu quero aquela camisa do bispo Paulo. Eu não quero uma camisa igual a dele, eu quero a camisa dele. Isso é inveja. Eu quero o lugar dele. Eu quero o posto dele. Isso é inveja. Bispo, você vê isso acontecer? Vejo. Eu vejo isso acontecer no nosso meio, eu vejo isso acontecer na minha vida. Pessoas querendo o lugar que eu estou, que eu nem acho que vale a pena. Eu falo, meu Deus do céu, está num lugar tão melhor do que o meu, mas que é o seu. Cuidado, isso pode destruir a sua vida. Segundo ponto, as autoridades são instituídas por Deus, você já sabe disso. É Deus que direciona cada um, então aceita, ora, pede misericórdia ao Senhor. Terceiro ponto, quando há conversão sincera, nós somos mudados como Moisés foi. Um homem estourado, um homem de boca dura, um homem difícil, mas agora ele é tido como o mais manso entre os homens. Deus pode mudar a gente, querido. Se a gente se converter, se a gente deixar ser levado, se a gente deixar o Espírito Santo de Deus nos encaminhar, nos curar, Ele nos transforma. E sabe qual que é a questão? Sabe qual que é a minha meta de vida hoje? A minha meta de vida hoje é sentir vergonha do meu ontem. Essa é a minha meta de vida. É olhar para ontem e falar, que vergonha. Por que eu fiz assim? Eu quero melhorar todo dia. Eu quero olhar para o ano passado e falar, nossa, meu Deus, que vergonha. Porque na hora que eu olhar para o ano passado e falar assim, rapaz, eu estava melhor, hein? É sinal que eu regredi. Não tenha saudade do passado, querido. Não tenha saudade dos melões do passado, dos alhos silvestres, da cebola do passado. Não tenha saudade disso. Tenha vergonha. Olha para trás e fala, eu podia ter feito melhor e não fiz, mas hoje eu vou fazer. Hoje eu vou ser melhor do que ontem. Tenha orgulho do que você está fazendo hoje e vergonha do seu passado. Próximo ponto, Deus julga as nossas causas, nós não precisamos nos sentir injustiçados. Eu queria parar 2 minutinhos sobre esse tema. Sentimento de injustiça é um sentimento paralisante no meio da igreja. Há alguns anos atrás, nós estávamos aqui sentados nessas cadeiras e tinha algumas pessoas, era um dia de uma reunião grande, tinha algumas pessoas aqui atrás, estava eu e o bispo José Elias aqui, nessas cadeiras, e a presença de Deus veio muito forte sobre a igreja, e nós nos sentimos muito felizes, e a palavra foi muito poderosa. Saímos daqui, fomos para a nossa casa, o bispo José Elias estava na nossa casa, ele falou para mim assim, Paulo, que presença de Deus na igreja, que coisa gloriosa. E tinha uma irmã atrás de mim, aquela irmã tem muita intimidade com Deus, Paulo. Ele não viu quem era, ele não olhou para trás para ver. E eu sabia quem era, eu falei assim, é verdade, bispo. Ele falou, mas tem um sentimento de injustiça na vida dela, que não deixa ela romper. Isso tem uns 12 anos. Deixa eu te falar, deixa eu te dar uma triste notícia. Até hoje não rompeu. Sentimento de injustiça. Eu mereço e você não faz. Deus errou. Cuidado, 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 cuidado. Faça um exercício de diante de Deus, Ele não te deve nada. Fala, o Senhor não me deve nada, o Senhor é o Deus da minha vida, eu sou um agraciado por Ti. E depois faz um exercício com as pessoas.
Toda vez que você não esperar nada das pessoas, deixa eu te dar uma chave aqui. Toda vez que você não esperar nada de ninguém, toda vez que vier algo a você pelas pessoas, vai te surpreender. Agora, toda vez que você tiver expectativa nas pessoas, toda vez que essas pessoas chegarem com algo para você, você vai se frustrar. Porque a gente sempre acha que as pessoas podem mais do que elas realmente podem. Não se frustre. Não crie expectativa. A pessoa fala para mim assim, não, eu vou fazer, pode deixar e tal. Eu falo, beleza, vai lá, faz lá. Mas eu não crio expectativa. Por quê? Porque se eu criar expectativa e a pessoa não fizer, sou eu que fico frustrado. Mas se eu não criar expectativa e a pessoa não fizer, está tudo ok. Eu estou bem. Eu resguardo a minha alma. E isso é saúde emocional. O crente precisa aprender a ter saúde emocional, querido. O sentimento de injustiça, ele vem do eu mereço e você não faz. Eu mereço e as pessoas não estão me vendo. O que eu mereço? Eu mereço nada não, eu não mereço nem que você tenha saído da sua casa, tomado banho, passado perfume e vindo aqui para me ouvir falar. Aí você pode ser orgulhoso e falar assim, eu vim ouvir a palavra de Deus. Então por que você não foi na outra igreja que é outro pastor pregando? Eu tenho que entender isso. Eu tenho que honrar você. Eu tenho que respeitar você. Eu tenho que ter a palavra que te ama, que te faz sentir amado e sair edificado daqui. Não é porque sou eu, por causa de você. Quantas vezes Deus não me deu uma palavra para um culto e eu aqui sentado ali em pé no louvor, eu falo, Deus, são as suas ovelhas. Eles saíram de casa. Cadê a palavra de hoje, Pai? E esse dia geralmente são as melhores palavras. Porque não tem nada seu, é só Deus mesmo. Mas não é por amor a mim, querido. É por amor a você. É considerar o outro mais importante que você. O que eu queria estar fazendo? O que a minha carne queria estar fazendo agora? A minha carne queria estar em casa acompanhando as eleições. A minha carne queria fazer isso. Mas eu te amo. E mais do que amar você, eu amo a Deus. E sei que Ele mandou fazer isso. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí, não? Para terminar, para caminhar aqui, né? Quando temos intimidade real com Deus, Ele mesmo torna isso evidente. Que frase poderosa! Quando você tem intimidade real com Deus, Ele mesmo torna isso evidente. Deus pegou Moisés, Arão e Miriam, colocou diante da tenda, desceu a coluna de nuvem, falou, aqui deixa eu falar com vocês. Eu falo boca a boca com ele, se mete não. Não foi Moisés que bateu no peito e falou assim, aqui ó, eu vi Deus, lá na fenda da rocha, eu vi Deus. Não! Moisés ficou calado. Deus falou, com ele eu falo boca a boca, não se mete com ele não. Querido, se você tiver um secreto com Deus, Deus vai expor o teu secreto. Deus vai expor o teu secreto. Pode ter certeza disso. Eu tenho falado, a pessoa que eu falei essa semana sobre isso foi o Samuel, ele está ali atrás, ele vai lembrar do que eu falei com ele. Eu falei algo para 3 pessoas essa semana. Eu fiz um teste com Deus. Eu não vou falar para todo mundo, eu vou falar 3 pessoas. Para mim, Deus está fazendo isso, isso, isso. Quando foi ontem de noite, eu recebi uma mensagem do meu pastor dizendo, Paulo, para mim, Deus está fazendo isso, isso, isso. Assuma esse negócio. Eu não falei com o meu pastor, eu falei com 3 pessoas que estão perto de mim. Porque Deus foi comigo no secreto. Quando Deus fala com você no secreto, quando você tiver uma intimidade com Deus, Ele mesmo te expõe. Não precisa você pedir nada. Deus vai te expor, Deus vai te promover, Deus vai te colocar em evidência. Último ponto, o coração do servo de Deus deve ser cheio de amor e compaixão. Pelo próximo, como vemos Moisés orando por Miriam.
Se você não tiver compaixão e amor, querido, nem crente você é. Me perdoa. Ah, não vou orar pelo fulano. Vou orar. Ah, não vou interceder. Vou interceder. Vou pedir a Deus. Eu não abençoo quem não quer andar com Deus. É diferente. Abençoar é a minha palavra autorizando em nome de Jesus para aquela pessoa prosperar. Isso eu não faço. Não me peça uma bênção se você não quer andar, pelo menos naquilo que eu estou andando. Por quê? Porque eu não sei porque você quer a bênção. Então, eu não abençoo, isso é uma realidade. Agora, bispo, estou passando mal aqui e tal, ora por mim, na mesma hora. Bispo, estou com essa situação, ora na mesma hora. Na mesma hora, seja quem for, não importa. Ó, preciso de uma orientação aqui, isso eu me ajudo, oriento, falo o que Deus está falando, problema nenhum. Quero andar contigo, tem a minha bênção, é meu filho, é minha filha, eu te abençoo em nome de Jesus. Não quero andar contigo, não tem a minha bênção. Eu não posso abençoar, imagina você que eu saio da minha casa, vou lá na casa do vizinho, chama seus filhos aí. Aí o vizinho, né, maluco, chama os filhos, eu falo, agora eu vou abençoar teus filhos. Faz o mínimo sentido. Cara, como assim você vai abençoar meus filhos? Quem é você para abençoar meus filhos? Percebe o que eu estou dizendo para você? Não é uma questão de, se não abençoa, está amaldiçoando. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque não tem autoridade. Agora, orar, querido, eu oro pela minha rua toda, pela cidade toda, pelo governo todo. Agora, se um governo errante vier pedir para mim, para eu abençoar ele, eu não abençoo, está errante. É isso que eu estou te falando, amém? Você está entendendo? Não. Agora, precisa amar as pessoas, ter compaixão das pessoas, precisa ser como um bom samaritano. Nós precisamos derramar de óleo, de azeite, de vinho sobre as pessoas. E aí a gente olha para o lado e fala assim, bispo, mas não tem ninguém precisando. Eu quero terminar falando isso com você. Tem uma dor no meu coração sobre a nossa igreja. A nossa igreja não consegue fazer ação social. Por quê? Porque não tem necessitado. E glória a Deus por isso. Maravilha. Uma vez ou outra aparece uma necessidade. Mas assim, nós temos 10 famílias cadastradas na nossa igreja que estão passando dificuldade. Não tem. Não tem. Nós já tivemos casos de a gente pegar e doar comida, doar muita coisa para outras entidades, porque a gente não tinha para quem dar. Glória a Deus por isso. Mas isso denuncia algo para nós. Nós não estamos olhando com o olhar de Jesus para as pessoas. Nosso olhar está superficial. Não sei se você entende isso. Se você olhar para o irmão que está do seu lado, se você olhar com os olhos do Espírito, se você olhar querendo saber, você vai descobrir que tem uma ferida na vida dele, que está precisando de óleo e de vinho, e que você tem o óleo e o vinho. Só que a gente chega na igreja e fala, e aí, beleza? Joinha? Joinha. Então tá joia. Então tá beleza. Mas eu sei e você sabe que não é assim. Queria desafiar você a pedir a Deus um batismo de amor. Sabe? De olhar para as pessoas e falar assim, o que eu posso fazer por ela? Nós temos dezenas de casos na nossa igreja, de paternidade, de feridas, de abusos, de desonra, dezenas. Mas está tudo certo, tudo maravilhoso. Deus me mandou parar, querido. Tá. E aí, estudando esse texto, entendendo e ouvindo de Deus, eu entendi, estou começando a entender por quê. Eu fiquei 15 dias parado, sem atender ninguém no gabinete, sem fazer nenhum discipulado, nem com pastor, nem com ninguém. Deus me mandou fazer isso, 15 dias.
O último dia do meu jejum de gabinete foi sexta-feira. 15 dias. Você não vai atender ninguém, você não vai conversar com ninguém, você não vai fazer discipulado. Você não vai fazer. Quero que você entenda o que eu estou fazendo na igreja. E eu fui orar. O que o senhor está fazendo, Deus? Qual que é o problema? E aí Deus me levou nesse texto, disse para mim, você vai sozinho? Sua agenda está lotada de cura interior, está lotada de libertação. Tem homens que vêm conversar com você há 5 anos e o assunto é o mesmo. Não resolvem a vida. Você não entendeu que o seu martírio é do inferno quanto a sua vida e quanto a igreja? Ou você levanta 70 e eu coloco do teu espírito sobre eles, ou vai parar. Entende, querido? Nós não somos uma igreja de preguiçosos. Nós somos uma igreja que quer o reino de Deus de verdade. Os presbíteros querem o reino de Deus, os diáconos querem o reino de Deus, a comunicação quer o reino de Deus. Senta com a comunicação e pergunta qual foi o dia que eles fizeram algo na vida deles que eu não perguntei qual que é o propósito disso, gente. Vamos fazer. Qual que é o propósito? Para que a gente vai fazer? A gente não faz nada porque quer fazer. Qual que é o propósito? Nós vamos trazer reino do céu na terra. Amém ou não amém? Para terminar. Já falei para terminar umas 5 vezes, né? Mas é porque eu vou terminando. Para terminar de verdade. Para com essa expectativa de quando Jesus voltar, tudo se resolve. Crie uma expectativa de que quando Ele descer sobre a tua vida, você vai viver os melhores dias da tua vida, antes da volta dEle. Foca na sua expectativa. Amém? Vamos ficar de pé?